não, a gente demora para entender, a gente fica patinando no erro. O espírito superior encarnado tem as limitações do corpo, mesmo sendo superior, mas ao entender racionalmente, ele já faz sempre o correto, o que deve ser feito, né? Ficai, pois, tranquilo e não te inquietes por nada. Os espíritos estão querendo chamar ele para esse lado dele olhar a coisa com mais calma, entender que há um objetivo, confiar nos bons espíritos. Nós sabemos distinguir os que são sinceros e velamos por ele. Então, os espíritos estão mostrando para Kardec, não foi algo referente a você. Você a gente sabe que é sincero, que é correto, que é ético. Agora nós vamos começar a ver para onde é que vai a conversa. Isso aconteceu, não é para dar uma lição em Kardec, mas tem algo maior, e esse algo maior tinha sua utilidade. Por isso que Kardec vai entender o que São Luís está falando. Mas vejam que, com todas essas reflexões que a gente fez, não é essa resposta que vai satisfazer Kardec. Aqui entra aquele outro ponto que a gente comentou. Que a gente comentou que também esse texto surpreende pela postura de Kardec. Mas surpreende por quê? Porque como a gente foi alimentado no século XX com uma outra postura, nos ensinaram que ser virtuoso e se relacionar com os espíritos superiores era algo muito mais passivo, como pessoas frágeis e até com medo de questionar e discutir com o espírito. A gente foi ensinado assim. Quando a gente vê isso nesse texto, a gente vê como Kardec era e se surpreende. Mas Kardec está certo. É Kardec que a gente tem que imitar. Não aqueles falsos modelos que a gente elegeu. É isso que a gente tem que aprender também com esse texto. Vamos seguir e vamos ver então agora a continuação desse diálogo muito interessante, né? Segue então, Kardec abre aspas. Se foi uma lição que nos quiseste dar, eu a compreenderia quando estamos entre nós. Mas, em presença de estranhos que lhe reconheceram a má impressão, parece-me que o mal leva o bem de vencido. Resposta. Tu te enganas vendo as coisas assim. O mal não é o que pensas, e eu te asseguro que houve pessoas aos olhos das quais essa espécie de revés foi uma prova da boa-fé de vossa parte. Aliás, por vezes, do mal resulta o bem. Quando vês um pomicultor cortar belos ramos de uma árvore, deploras a perda da verdura, e isso te parece um mal. Mas uma vez cortados esses ramos parasitas, os frutos vêm mais belos e saborosos. Eis o bem. Então, percebes que o pomicultor foi sábio e mais previdente do que supunhas. Supunhas. Do mesmo modo, se corta um membro de um doente, a perda do membro é um mal, mas após a amputação se fica bom. Eis o bem, porque talvez lhe tenha um salva-vida. Reflete bem nisso e compreenderás. Veja que interessante. Kardec insiste. Bom, se há um objetivo no que aconteceu, é uma lição que deve ser tirada, mas não podia ser num momento diferente? Não podia ser num momento que fosse uma coisa mais reservada? Já que o objetivo seria dar lição para ele, então faz quando ele tiver. Agora, tinham outras pessoas. Isso não poderia causar uma má impressão, lançar descrédito no espiritismo. Vejam que Kardec está preocupado com a doutrina, com o trabalho, não é com ele. Mais uma prova de que essa contrariedade que ele está sofrendo não tem algo egoísta presente. E aí São Luís dá mais um passo. São Luís diz assim, eu te asseguro. Olha só a frase de um espírito guia falando isso, para tranquilizar Kardec. Desse aparente mal, dessa pequena contrariedade, vai adivinhar um bem. E ele dá o exemplo tanto do pomicultor, alguém que vai podar as árvores, quanto da questão de um médico que salva a vida de alguém, amputando um membro. É terrível perder um membro, mas isso salvou a vida da pessoa. Era preferível perder um membro do que perder a vida. Então é através dessas analogias simples, São Luís vai fazendo Kardec refletir. E ele diz, reflete bem e compreenderás, mostrando que Kardec era uma questão só de Kardec refletir melhor e a questão estava resolvida.
Mas notem primeiro na pergunta, Kardec insistiu, e de uma maneira muito inteligente, né? Porque se a lógica dele é perfeita, né? Porque se era para me dar uma lição, me desse então de maneira íntima, não de uma maneira que pudesse prejudicar a doutrina. E de novo, como a gente falou, ele está preocupado com a doutrina, não com ele. E aí o Espírito diz, não, isso, há uma razão disso ter acontecido e vai ser melhor que tenha acontecido isso. Da mesma maneira que alguém que perde um membro, mas é melhor do que perder a vida. Mas nota, São Luís dá mais uma explicação e Kardec insiste, chamando atenção de novo para como que a gente tem que lidar com os espíritos, mesmo os guias. Porque se o nosso intuito é sério e a gente quer o melhor, a gente quer o correto, o certo, essa é a maneira correta de não ser enganado pelos espíritos. Essa rigidez de Kardec na hora de tratar com os espíritos, que é uma seriedade. Aqui há virtude. Isso é virtude de verdade. Que assim, imagina, do jeito que Kardec era, como a gente está vendo aqui, algum espírito ia conseguir por muito tempo enganar ele? Óbvio que não. Agora, se fosse a gente com a nossa falsa noção de virtude, o espírito dá qualquer explicaçãozinha sem sentido, a gente aceita, considera ele superior e cai na obsessão, é enganado. Mas já vai ficar claro que, o que vai ficar claro? Não era uma lição para Kardec. Aqui São Luís está evitando de falar, né? Mas como Kardec vai insistir, ele vai ser obrigado a falar. Não era uma lição para Kardec. Isso aconteceu, tinha um objetivo, mas não era para Kardec. Tanto que depois que Kardec publica isso na revista, porque a lição é para nós, né? E era para alguns espíritas da época. Mas vejam como Kardec vai prosseguir. Abre aspas. Isso é muito justo. Mas como é que, apelando aos bons espíritos e lhes pedindo o afastamento dos impostores, o apelo não é atendido? Resposta: é atendido, não o duvides. Mas tem certeza de que o apelo venha do fundo do coração de todo assistente, os assistentes? Ou que não haja alguém que, por um pensamento pouco caridoso e malévolo, senão pelo desejo, atraia maus espíritos para o vosso meio? Eis porque vos dizemos incessantemente, sede unidos, bons e benevolentes, um para com os outros. Disse Jesus, quando estiverdes reunidos em meu nome, estarei entre vós. Para isso, credes que basta pronunciar o seu nome? Não penseis assim, convencei-vos de que Jesus não vai senão de chamado por corações puros, junto daqueles que praticam os seus preceitos, porque esses estão verdadeiramente reunidos em seu nome. Não vai aos orgulhosos, nem aos ambiciosos, nem aos hipócritas, nem aos que falam mal do próximo. É desses que diz, não entrarão no reino dos céus. É muito rico esse trecho. Vamos refletir um pouco sobre ele. Kardec insiste, a gente já comentou, como isso é seriedade. Isso é seriedade. É assim que a gente deve ser. Mas ele quer saber, bom, é muito justo que a pessoa sofra uma lição. Mas no caso aqui, foi pedido para os bons espíritos. Se evocou os bons espíritos. Se pediu para afastar os impostores. Então como que a pessoa vai tomar uma lição se ela fez o que devia ser feito? É isso que Kardec quer entender. Porque ele sabia do interior dele, né? Ele sabia que ele fez isso de uma maneira séria. Mas agora São Luís começa a revelar o grande problema e o porquê isso aconteceu. Porque ele diz assim, é atendido, não o duvides. Então a gente não tem que duvidar. Os espíritos, se a gente realmente fizer o certo, eles vão nos ajudar. Mas, sempre o mas, né? Quem garante que todos os que ali estão pedindo de maneira verdadeira, séria, do fundo do coração? Quem garante que as pessoas envolvidas ali no fenômeno não têm pensamentos pouco caridosos, não tenha pensamentos malévolos, que não atraem os maus? Aí que está a grande questão. Como a reunião é uma coisa conjunta, não depende de uma pessoa só, outros que estavam ali junto
não estavam com a mesma seriedade de intenções e sentimentos como